José Paixão, que vai estar nos abençoando com a mensagem da pregação nesta noite. Amém, amados irmãos. Agradeço mais uma vez, primeiramente ao nosso Deus, né? Por mais essa rica oportunidade de estar aqui falando sobre a palavra dele, né? Sobre tudo que ele tem feito, porque quando pregamos ao Senhor, quando pregamos sobre o nosso Deus, de fato estamos testemunhando, né? De quão maravilhosas coisas ele fez na nossa vida e faz, né? Quando a gente se coloca, né, diante dele, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, usa a mim, né? Que como foi louvado, foi cantado agora, esse belo hino, né? Que fala sobre tudo entregarei, né? Nesses dias difíceis em que o homem tem feito muitos planos, né? Muitos planos, até nós mesmos cristãos, né, quando fazemos alguns planos, a gente diz, tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei, exceto esse lado aqui, exceto essa área aqui, essa aqui eu estou dando conta, não preciso, não é que não preciso, isso aqui está bem, né? Mas aí a gente vê diante de um hino desse, e a gente é confrontado, né, realmente temos entregado tudo a Deus? Não apenas questão financeira, monetária, né, que isso é o de menos, né? Isso é o que menos importa. Porque o tema que foi proposto, né, o pastor, que é do tema anual, né, e é muito peculiar, que é muito propício a gente estar falando sobre isso nos últimos dias, nesses últimos dias que a gente está vivendo, né. O tema é a família e a igreja na preparação para a vida eterna, né. Quando a gente sabe que a gente se prepara para tantas coisas nessa vida, né, tantas coisas improváveis que a gente nem sabe se irá acontecer, né? Mas algo que a gente sabe, tem certeza, plena certeza que irá acontecer, muitas das vezes a gente não deposita tanta energia, né? Naquilo, que é o quê? A principal, que é a nossa salvação, né? Aí a gente diz, depois eu faço, depois, e acaba que nunca a gente se dedica o quanto deveríamos ao nosso Deus, né? E Deus fica olhando para as nossas vidas assim, será qual é o sentimento que Ele tem, né? Porque tantas chances já nos deu, nos dá a cada dia. Hoje mesmo está cheio de chance aqui. Simples fato de termos acordados é motivo para agradecer a Deus. Simples fato de a gente ter passado o nosso dia transcorrido e estarmos aqui, louvando a Deus, é um motivo de grande alegria. Sabemos, pelos olhos da fé, muitas vezes a gente não viu, mas sabe quantos livramentos tem aqui nessa igreja hoje, nessa casa de oração? Sabe quanto Deus preservou a nossa vida? E às vezes a gente não para assim para agradecer, né? Não para refletir mesmo sobre isso. E esse é um momento, sim, de reflexão, né? Que muitas pessoas, e às vezes nós, né? Nós às vezes deixamos de fazer a obra de Deus, de obedecer mais a Deus quanto deveríamos, né, em muitas coisas, e a gente entra naquela história que eu falei, né, vamos deixando, né, só que a eternidade é logo ali, né, a eternidade é logo ali, mas e a gente, como estamos aqui, como estamos hoje, será que a gente está, onde é que está o nosso foco, onde é que está a nossa visão, né? São reflexões, né, que quando o pastor me convidou para esse grande privilégio, né, que é pregar a palavra do Senhor, que é meditar, né, junto com os irmãos a respeito da palavra do Senhor, aí eu fiquei falando, Senhor, será que a gente tem a verdadeira noção do que é isso, vida eterna? Ou as coisas do dia a dia, do mundo, assim, não digo do mundo, do sistema, mas as coisas corriqueiras que a gente costuma fazer, né? Os afazeres
talvez tenha apagado um pouco, né, da nossa visão, né, do campo de visão, a vida eterna com Jesus, né? E às vezes a gente nem sabe o que é a vida eterna. Para uns é uma coisa, para uns é nunca mais morrer, para uns é nunca mais ter sofrimento. Também é isso, né? Mas é além, vai além. Na própria palavra do Senhor, lá em João 17, não é o texto que a gente vai ler, mas respondendo o que é a vida eterna, né? João 17, versículo 3 fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa no despertar de quem é Jesus Cristo, né? Mas saber quem é Jesus Cristo por nós mesmos, sem a iniciativa do próprio Espírito Santo, é impossível. Por que é impossível, irmãos? Porque a palavra do Senhor mesmo vai dizer, lá em Efésios, diz que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Já viu morto reconhecer alguma coisa? Já viu morto perceber alguma coisa? Não, morto está morto. E ao menos que venha o Espírito que dá vida, e vida em abundância, jamais sairá daquele estado. Então, mais uma vez, é um motivo de muita alegria sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O tema proposto, como foi falado, né, a igreja e a família, buscando o caminho para a eternidade. Buscando o caminho para a eternidade. A palavra buscando, né, requer que a gente tenha um esforço, né? Um esforço para conseguir um objetivo. E muitas das vezes, buscar vai de encontro com um comodismo, né? Porque você vai buscar algo se você pode ficar ali tranquilo, né? Sossegado, né? Sem querer fazer nada, talvez, nada que confronte nossa forma de viver, né? Porque Jesus Cristo, ele veio para mudar o cenário da nossa vida. Mudar o quê? Mudar tudo. Porque a conversão é um dos maiores milagres que já existiu ou existirá. Porque tornar um pecador salvo não é coisa fácil, irmão. Somente Deus pode fazer. Somente Deus tem o poder para fazer. E aí muitos podem dizer, eu sou salvo, eu conheço a Bíblia, algumas partes, eu sou até uma pessoa, mais ou menos, uma pessoa boa, né? Não faço mal a ninguém. Mas se continuar nesse estado, não fazendo mal a ninguém, sendo segundo aos olhos dessa pessoa, uma pessoa boa, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o que salva não são as obras. O que salva é Jesus Cristo. Porque Ele foi que verteu cada gota de sangue por cada um de nós. Não é ajudar A, ajudar B, né? Isso aí é apenas, tão somente uma evidência que mostra quem é salvo, quem foi salvo, quem reconhece, né? Porque vai fazer isso por prazer. Porque assim como um dia foi tocado pela graça, foi tocado pelo Espírito Santo, teve sua vida transformada, assim será algo natural. O livro que a gente vai meditar também, né? Hoje alguns versículos, mas será breve mesmo a mensagem, porque cada versículo lido, né, já é um alimento que vai nos conduzir mais perto, vai nos aproximar mais perto para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz de saber que estamos na presença do nosso Deus. Né? Muitos ficam felizes por estiver na presença de alguém aqui humanamente importante, né? Aí faz de tudo, né? Muda princípios, talvez muda porque nunca tiveram, né? Porque os princípios são imutáveis, né? Quando se tem uma vida realmente respaldada e transformada por Deus. Mas a gente se alegra quando está na presença do Senhor. O cansaço não vai tirar a alegria do nosso coração. Por mais que o nosso corpo esteja, né, querendo dormir, tudo, mas Deus sabe o nosso coração, que a gente está aqui porque a gente entende quem Deus é nas nossas vidas. Não é o mundo que vai ditar quem é Deus para a gente.
É Deus que dita quem é através de uma vida que Ele nos transformou. E Ele diz: meu filho, minha filha, vocês a partir de hoje vão viver desse jeito. Vão viver assim, que é assim que me agrada. O mundo vai distorcer tudo, porque o mundo quer que agrade a Ele. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, né? E o maligno quer levar o quê? Quer levar as pessoas para onde? Porque ele já está perdido, né? Todos nós sabemos disso. E o diabo, ele quer levar o máximo de pessoas para o lugar onde está reservado para ele, que é o inferno. E lá ele não vai ser chefe, né? Lá ele vai ser mais um, né? Mais um. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Aí eu convido aos irmãos para a gente estar lendo essa passagem. Hebreus 13, 14. Amém, meus irmãos? Aqui a gente lê todos, né, por uma mesma versão, né, para a gente ter uma maior compreensão, né? Capítulo 13, versículo 14. Amém? Vamos lá, irmãos, todos. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso daí já nos deixa com o coração feliz, alegre, em saber que se porventura estivermos passando por um momento difícil, por momentos complicados, delicados, que aos olhos humanos é difícil, mas a passagem que acabamos de ler nos diz que isso daqui é permanente. Isso daqui é transitório, como a vida humana aqui na terra. A vida humana aqui na terra. Por mais que muitos pensem que são imortais aqui, que vão viver somente aqui, né? Então vão vivendo as suas vidas sem pensar no amanhã. Porque o propósito de hoje dessa mensagem, e espero que o Espírito Santo, assim como ele falou ao meu coração, que eu sou apenas um mensageiro, mas quem faz a aplicação da palavra é o próprio Espírito, que eles apliquem também no coração dos irmãos a respeito disso, a respeito da vida eterna. Eu, pesquisando, vi uma ilustração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fala assim: a mala da viagem eterna. Fala assim: imagine uma pessoa se preparando para uma viagem muito longa, definitiva, para um lugar perfeito. Imagine uma pessoa, ela se prepara, separa algumas roupas, documentos e objetos importantes. Mas alguém pergunta: você vai voltar? Ela responde: não, essa viagem é para sempre. Então vem a pergunta mais importante: o que você está levando? Essa pergunta foi feita aqui nessa história fictícia, mas ela pode servir também de pano de fundo para a gente. O que a gente está levando na nossa mala? O que a gente está levando para a vida eterna? O que a gente está acumulando ao longo da nossa caminhada com Deus? O que é que a gente está levando, né? Que a gente venha pensar sobre isso, olhar cada um para dentro de si e ver o que é que tem feito, né? O que é que tem acumulado. Porque muitos acreditam que é o bastante acumular dinheiro, né? Só que, por mais fortuna que tenham, ninguém nunca viu um caixão levar algum cofre, né? Ou casas, acompanhar mansões, né? Então isso é um lembrete para saber que, por mais que o homem possa ser milionário, bilionário, trilionário, tudo isso vai passar, porque tudo isso é passageiro, é transitório. Isso não vai acompanhá-lo para o céu. Mas quando chega a hora da partida, tudo isso fica para trás, né? A Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que a vida eterna, só a bagagem que importa são algumas coisas, dentre elas principais, que o Espírito falando, eu falei: Senhor, o que seria tão importante assim? Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Por que a fé em Jesus Cristo? Porque somente a fé em Jesus Cristo salva. Somente a fé em Jesus Cristo salva. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que lá em Hebreus 11,
11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a vida de nós, a nossa vida de convertidos, é fazer o quê? É querer fazer, se empenhar ao máximo, agradar a Deus, não é isso? Porque a gente quer agradar aquele que tudo nos deu. Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso. É o Senhor Jesus Cristo, né? Muitas das vezes a gente, até talvez inocentemente sem refletir, diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já está para voltar. Ele já veio, Ele pagou o nosso preço. Ele está para voltar novamente e a resgatar a sua igreja, a sua noiva. Olha que notícia maravilhosa, né? E a gente tem gastado tempo meditando sobre isso, pensando sobre isso, ou temos deixado mais uma vez o mundo e ditando as regras da nossa vida, né? E às vezes ele dita e a gente nem percebe, né? Às vezes a gente está sendo ditado pelo mundo, não digo no sentido de estar cometendo os pecados, mas uma forma também que o mundo encontra, que o diabo encontra de vamos dizer assim, de abocanhar, de agarrar o cristão, é fazendo com que ele fique apático, fazendo com que ele fique sem ânimo, né? De dizer, isso aí Deus não vai se agradar não, isso aí Deus não vai incomodar Deus não, né? Mas Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, né? Ele não quer dividir a gente com ninguém, né? Nem com coisas que aparentemente seja simples, né? Assistir passar quantas? 5 horas, 10 horas assistindo uma série, né? Aí quando vamos começar a ler a Bíblia, né? O que? Reserva 10 minutos e já acha que já fez muito, né? Ou até mesmo orar, né? Orar, que a oração é uma das coisas mais importantes da vida do cristão, da nossa vida, que a gente vai ver mais à frente, né? Então, primeiro, a fé em Jesus Cristo, vida transformada. A vida transformada, ela pode ser evidenciada com a nova forma de pensar de cada um e de nossa forma de pensar, né? Porque lá em Romanos fala, né, que para a gente não ser conformado com esse mundo, né? O mundo, antes, quando a gente não conhecia a Cristo, a gente tinha uma visão, um pensamento, né? Que era viver a nossa vida da forma que a gente bem quisesse, não é isso? Mas a partir do momento que a gente aceitou a Jesus Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm que ser todas transformadas, todas tocadas pelo poder de Deus. Senão, não houve transformação, né? Porque Deus não quer apenas uma área da nossa vida, uma determinada área. Ele quer toda a nossa vida. Quando a gente diz tudo entregarei, e Deus diz eu recebo tudo, só quero tudo. Não quero partes não. Porque às vezes a gente acha que tem lugares no nosso coração que a gente acha que Deus não pode ou não deveria saber naquele momento, porque vamos dizer que ainda está em trabalho, né? Em preparação, mas quem trabalha é Deus no nosso coração. Ele disse, entregue tudo, do jeito que está, e eu transformo, porque quem transforma é Deus. Quem faz a obra é Deus. O homem não pode fazer nada, a não ser... Não é que o homem não possa fazer nada, o homem também ele participa a partir do momento que ele foi regenerado, que ele foi transformado, né? Ele também tem as suas escolhas, a sua responsabilidade, porque imagina, se o homem não tivesse responsabilidade, se nós não tivéssemos responsabilidade, poderia fazer tudo o que quisesse e dizia, não, Deus está fazendo. Não, Deus faz a parte que cabe a ele, que foi o quê? Que ele mais poderia fazer de importante, foi entregar o Filho dele a cada um de nós, né, para nos salvar, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem. Então, antes de Jesus vir até a terra, o homem era inimigo de Deus, nós éramos inimigos de Deus, até aquela pessoa boazinha que vocês ou eu conhecemos, mas se ela não tiver nascido de novo, não tiver aceito Jesus como Salvador, ela ainda continua sendo inimiga de Deus. Não devemos ter a menor dúvida de que amigo de Deus é somente aquele que foi regenerado, nascido de novo e transformado. Esse sim, já não pode ser chamado de inimigo. Amém, meus irmãos? Então,
Aí, como diz lá em Eclesiastes, né? Também. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é todo o dever do homem. Esse é todo o dever do homem, da mulher, todo o dever dos filhos, da família, né? Que a gente está falando também sobre família, né? Da família. Mas como fazer tudo isso? Como fazer tudo isso se o mundo, ele só ensina ao contrário, né? O mundo só incentiva coisas contrárias à vida cristã, não é isso? E a gente não basta muito ir longe, não. Basta ser ligado a uma televisão ou propaganda, em tudo. Quando a gente olha tudo que não tem Deus, é tudo contra Deus. Tudo contra Deus. Ou seja, a vida eterna não é preparada no último dia, mas todos os dias. Então, todos os dias, em tudo que a gente venha fazer, estiver fazendo, ali a gente está decidindo para onde a gente vai. Se a gente vai ficar com Jesus ou se a gente vai ficar afastado de Jesus. E são nas escolhas que fazemos dia a dia. Nas escolhas que fazemos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas escolhas que a gente faz. A gente tem que ter realmente um zelo por tudo que o pastor sempre fala, né? Por tudo que a gente assiste e por tudo que a gente lê também, né? Porque o inimigo, ele vai trabalhando, ele gosta muito de trabalhar na mente, né? Ele gosta muito de trabalhar. E se a gente não ficar atento, vai ser presa fácil dele, porque como diz a palavra, né? Ele está ao derredor, buscando alguém para tragar, né? E ele está ao derredor porque, e principalmente com a família. Eles querem destruir o máximo de pessoas. E a família, parece não. A família é vamos dizer, que é o cardápio principal dele. Destruir. Porque ele já sabe que está vencido, ele já sabe que não tem jeito mais, mas quanto mais famílias ele puder destruir, ele destrói. E é o que a gente está vendo, né? Muitas famílias, muitos cristãos estão se desfazendo dos seus lares. Por quê? Porque tem negligenciado. E Deus colocou isso no meu coração hoje, não foi em vão, foi para falar comigo, para falar com cada um que está aqui, para dizer, vamos cuidar, para que não caímos, né? A Bíblia diz que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não diz aquele que está em pé, a Bíblia diz aquele que pensa está em pé. Porque muitas das vezes somos surpreendidos até por orgulho, né? Eu sou muito santo, santo todos nós somos separados desse mundo, né? Mas vamos dizer assim, eu sou muito religioso, né? Eu faço isso, faço aquilo, então está colocando a sua força, né? Somente nele, né? Porque a força não é nossa, a força vem de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Que o poder de Deus disse ao apóstolo Paulo, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza dele, assim como na fraqueza de cada um aqui. Porque se a gente chega e diz, eu não preciso, que eu sou forte, eu consigo resistir. Não consegue. Não é à toa que a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Imagina do mal, né? Se aquilo parece ser mal, a Bíblia diz, corra. Não fique ali, vamos dizer assim, fazendo um quebra-braço, eu consigo, eu não consigo. Porque a gente não veio para ser isso. A gente não é chamado para isso, né? Vamos lá. A família é a primeira escola da fé. A igreja e a família espiritual é a família espiritual que nos conduz e nos fortalece no caminho da salvação. Ou seja, a igreja é a segurança que temos, né? Deus criou duas instituições. A primeira, que nem todos nós sabemos, né? Foi lá no Éden, né? Foi lá no Éden, que foi o homem e a mulher, o casamento, né? Foi lá em Gênesis 2:24. A família, portanto, é a base da sociedade. E quando se quer destruir a sociedade, a primeira coisa que faz é destruir a família, né? Destruir a família, destruir o padrão que Deus criou. Que o padrão que Deus criou é perfeito. É homem e mulher. Mulher e homem. E hoje em dia tem um novo arranjo agora, né? Que a família agora já não é homem com mulher, já não é... Agora é homem com homem, mulher com mulher. Bom, a gente como cristão, vamos respeitar
quem pensa o contrário, mas vamos defender a palavra de Deus. A palavra de Deus disse que casamento é entre homem e mulher. E às vezes pode custar muito para a gente. Às vezes pode custar um emprego, pode custar até a liberdade. Mas se a gente olhar para trás, ver para os nossos irmãos primitivos, para a igreja primitiva, para eles, que eles tiveram outras situações, mas para defender o evangelho, custou a própria vida deles. E a gente não vê eles negar a fé, né? E por muito menos a gente nega hoje em dia. Se a gente fazer uma reflexão íntima, cada um, né? Por muito menos a gente nega a fé por causa do politicamente correto, né? Esse politicamente correto é uma estratégia de Satanás, né? Para começar a colocar a unhazinha dele encardida ali na destruição da família, para o plano dele, né? Então, a base da preparação para a eternidade começa na família, porque família saudável, sociedade saudável. Família doentes, sociedade doentes. E a gente vê todo tipo de aberração que existe por aí, chamando de família, né? Quando família só tem uma, que é o padrão bíblico. Então, que possamos, hoje no culto da família, defender valores de Deus, princípios bíblicos, independentemente das circunstâncias. Porque defender a nossa fé, quando não exige muito da gente, é fácil, qualquer um pode fazer, né? Mas quando é confrontado, ou você defende a sua fé, ou você vai ter represárias. E as represárias podem vir das mais variadas vertentes, né? E aí, será que a gente está disposto a isso? Ou esse tudo entregarei, tudo, mas aqui não, aqui eu vou ter problema. Será que a gente pode pensar assim? E mesmo assim se considerar cristãos? Então, reflexão, né? Esses momentos é reflexão. A família, ela está sempre sendo assediada em todos os lugares, em todos os momentos. O diabo ele não tem, vamos dizer assim, problema nenhum em fazer hora extra. Viu? É dia, noite, ele está ali. Pensa em alguém que trabalha, né? E às vezes ele pega o cristão meio preguiçoso, né? Por isso que a Bíblia diz o quê? Com o cristão lá em Provérbios, né, irmão? Estava tendo uma aula desse dia, vai ter com a formiga, né? Ó, preguiçoso, né? A formiga é um exemplo, né, que Deus nos deu, um exemplo natural, né, de algo, um ser tão pequeno, né, mas que tem profundidade no ensinamento ali. Muitas das vezes a gente se contenta em vir apenas à igreja e ser apenas espectadores, apenas assistindo. Né? A gente está aqui, irmãos, cultuando a Deus, né? Servindo a Deus através dos nossos louvores, através das nossas canções, através de tudo, do nosso ser por completo. Então, a gente tem que se afastar daquela igreja de Sardes, que tinha o próprio Jesus, quando estava andando no meio da igreja, que ele anda, ele está aqui nesse momento, ele está ouvindo, e ele está sondando cada um dos nossos corações. A igreja de Sardes foi uma das igrejas que não apresentou problema algum, aparentemente. Era uma igreja que não tinha falsas doutrinas, né? Pelo menos ali não é revelado, não tinha problemas de dissensões, outras coisas, mas era uma igreja que Jesus Cristo disse que estava o quê? Morta. Não todos, né? Mas Jesus disse que existia 3 grupos de pessoas naquela igreja. As mortas, as que estavam para morrer e as que não negaram sua fé. Essa pergunta que eu quero fazer agora, não precisa ninguém me responder, responde consigo mesmo e com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está atento à resposta que cada um de nós vamos fazer. Que tipo de pessoas somos nós? Aquelas que já estão mortas espiritualmente, apenas corpos sentados no banco de uma igreja, né? Apenas cumprindo um legalismo, cumprindo algo que eu poderia estar em casa, mas vou para a igreja, as pessoas estão me vendo indo para a igreja, eu sou cristão. Não, a nossa vida de cristão vai muito além disso, vai muito, mas muito além disso. É uma vida que é no íntimo, porque quando Jesus, nosso Deus, ia escolher sempre um servo dele, ele nunca ia pela aparência, né?
E ele não muda. A Bíblia não diz que Deus não muda. Quando ele vai ver quem realmente é um servo dele, se sou eu, se sou cada um dos nossos irmãos, cada um aqui, ele primeiramente vai sondar o quê? O coração, né? Quando foi escolhido o rei Davi, né? Aos olhos de Samuel, é aquele ali, ó, grandão, né? Fortão, homem de guerra. Olha a petulância, abre aspas, né? do profeta Samuel. Certamente o Senhor tem escolhido para si o seu rei, o seu ungido, né? Por quê? Porque as características que geralmente o homem vê, nós vemos, geralmente é externo, né? E Deus o repreendeu logo. Deus disse que não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem vê aquilo que agrada aos olhos. E muitas das vezes essas coisas que agradam os nossos olhos, que podem agradar os nossos olhos, são exatamente essas coisas que nos levam para o inferno. Porque o diabo, quando ele vai oferecer alguma coisa, ele não vai oferecer coisas que a pessoa não goste ou não se sinta inclinado a obedecer, a querer, a desejar. Ele vai oferecer alguma coisa que agrade aos olhos, né? Ele vai querer, é como ele vai preparar um prato bem saboroso, né? Só que lá dentro está cheio de veneno. E come quem quiser, quem estiver desatento, quem estiver fora da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. A família, outro ponto que eu gostaria de frisar com os irmãos, a família como um altar espiritual. A nossa família, sim, é um altar espiritual. E eu vejo isso em toda a Bíblia, mas numa forma especial aqui no livro de Josué 24:15. Quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve o quê? Um compromisso. Ele teve ali uma atitude de dizer, eu e a minha casa. Demonstrando aqui o padrão, mais uma vez o padrão se confirmando aqui, né? Porque o homem, ele é o sacerdote do lar, né? O homem, por Deus, foi determinado que ele tenha a liderança no lar. É por Deus. Só que por muitas das vezes também, já encontramos até cristãs, né, mulheres, ou pessoas que acham que não, tem que ser dividido. É lógico que as mulheres foram criadas, porque Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Ele fez para a gente uma ajudadora, né? Para nos ajudar, nos auxiliar. Cada um na sua competência, né? Cada um na sua atribuição. Quem pensa o contrário, não sei o que, é machista. Não. Hoje em dia a palavra machista está sendo utilizada para deturpar muita coisa. E muitas, infelizmente, né? Muitas irmãs têm dado ouvido. Na minha igreja, tinha uma pessoa que a gente participava de um grupo dos homens lá, e muitas das vezes foi essa queixa de um irmão, que a esposa dele assistia muitas pregações de uma pastora lá, que falava sobre essas questões, assim, de a mulher não era bem aquilo que a Bíblia dizia, ali era um outro tempo, outra contextualização. Veja a forma sutil, meus irmãos, que o diabo usa, né? Não é bem assim, não é? Então Deus estava errado. Quem está certo hoje são as pessoas que estão fazendo uma nova leitura da palavra de Deus, uma nova interpretação. Espera aí, mas se fossem essas interpretações assim tão dinâmicas, Deus não deixaria escrito um livro para a gente seguir. Não é isso? Então temos que ter cuidado quem a gente assiste, que pregações a gente assiste e que livros a gente lê. Mais uma vez, né, pastor? Como a palavra mesmo diz aqui que a gente tem que, lá em 17, Hebreus 13:17, obedecer aos seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Essa daqui é uma passagem que revela a importância dos nossos líderes espirituais, aqueles verdadeiramente tementes a Deus, que por muitas das vezes, por eles acharem algo que desagrada a forma que Deus quer que a igreja deles seja conduzida, e muitas pessoas se ofendem, a tal ponto que muitos ainda querem até sair da igreja, porque, vamos dizer, o pastor falou algo que não me agradou, talvez ele foi duro comigo. Ele está velando pelas nossas almas. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. E João 6. E quem vai prestar contas? Quem vai prestar contas? Então ele tem que ser realmente
rigoroso mesmo, dentro das Escrituras. Porque a gente vê todo tipo de líderes espirituais por aí, né, hoje em dia. E muitas das vezes, como diz lá em 2 Timóteo, as pessoas teriam comichões nos ouvidos. O apóstolo Paulo escrevendo, mais de 2000 anos, será que já estamos nesses dias? Muitas pessoas teriam comichões nos ouvidos, se incomodariam, né, de ouvir a sã doutrina, e procurariam para si, né, pessoas, mestres, de acordo com as suas próprias concupiscências, ou seja, de acordo com os seus próprios desejos. Será que está acontecendo nos dias de hoje? Porque hoje em dia tem igrejas abertas de todo tipo, todo gosto, né? À la carte, né? Eu vou escolher essa aqui ela tem uma doutrina mais centrada na palavra. Não, essa aqui eu não vou, não. Essa aqui é boa, essa aqui pode, essa aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e Deus é bonzinho, Deus salva todo mundo, Deus é bom, mas Deus é justiça. Deus preza, vela pela palavra dele. Se ele disse que desagrada daquela atitude, ele não vai ser pastor A, pastor B, ou livro A, ou livro B, que vai mudar as escrituras. A gente vê que durante a eternidade, durante esses anos, imperadores poderosos, segundo o homem, né? Poderosos, não conseguiram destruir a palavra do Senhor. Estamos aqui com ela agora, cada um com seu exemplar. Vai ser agora uma pessoa da internet, um falso mestre que vai conseguir? Não vai conseguir, né? Mas é por isso que a gente tem que estar ciente da onde estamos bebendo, né? De qual fonte estamos bebendo, porque por aí existe todo tipo de fonte contaminada. E cabe a cada um de nós selecionar, né? Já temos aqui a palavra do Senhor, né? Se tiver falta de entendimento, falta de sabedoria, tem outra receita. O que é que diz? Busque a Deus, né? Aquele que não tem sabedoria, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está tão acessível a cada um, está ao toque de uma oração, né? Ao toque de uma oração, mas para muitos, isso ainda é longe, né? Uma oração, porque é cansativo orar, né? Às vezes a pessoa não quer colocar diante de Deus o que está passando no seu coração, no nosso coração, mas Deus já sabe de tudo, né? Mas Ele quer nos ouvir falar. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um padrão bíblico. A casa do cristão deve ser um lugar, como foi falado aqui, de oração, de ensino da palavra, de perdão e amor, e de exemplo. Esses elementos constituem a casa de um verdadeiro servo do Senhor, não é? Oração, uma igreja que ora, uma casa que ora, uma família que ora, é uma família que está fortalecida diante das adversidades, diante dos problemas. Mas não tem uma palavra que fala, um comentário, um pensamento. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora imagina nenhuma oração. Nenhum poder, né? Porque o poder não está na oração. A gente crê na oração, ao poder de Deus, que se revela através das nossas orações, né? Então a oração realmente pode mover o sobrenatural. A oração pode ir naquele lugar onde nada mais poderia ir, porque Deus está ali com os ouvidos atentos às orações. Não é assim que ele fala? Os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizerem neste lugar. Aqui, hoje é a casa de oração, hoje aqui a igreja do Senhor está reunida. Então que possamos aprender mais sobre Ele, aprender de como Deus quer que a gente direcione a nossa vida. Os pais, às vezes, preparam os filhos, né, com apenas palavras, né? Mas palavras, você pode falar o que você quiser, eu posso falar o que eu bem entender. Mas se as minhas palavras não vierem acompanhadas de atitudes, de ações, de bons exemplos, serão apenas palavras vãs, palavras hipócritas, né? Porque o hipócrita é esse, ele fala uma coisa e faz totalmente diferente, não é isso? E Deus fica só olhando, observando, né? Porque ao tempo que Ele vai fazer tudo ser revelado. Porque se A é A não pode ser B, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Em termos mais simples, né? Os valores eternos dentro do lar. É um ponto também que a gente tem que pincelar, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar.
quando crescer, ele não, quando ficar velho, né? Outras passagens, ele não vai se desviar, né? E o que é que os nossos filhos têm aprendido? Será que tem aprendido com a gente, ou tem aprendido com a televisão, ou tem aprendido com os amiguinhos na escola, que nem, a gente não sabe se são de lares cristãos, né? Isso é algo para a gente também refletir, pensar e começar a ligar o sinal de alerta. Não é isso mesmo, meus irmãos? A família precisa ensinar, primeiramente, que o céu é real. O céu é real. Hoje em dia praticamente, né? Tem tanta coisa que as pessoas são induzidas a achar o céu. Será que o céu é real mesmo? Eu já vi pessoas perguntar, rapaz, será que é? Então, o céu é real, irmãos. Todos nós sabemos. Todos que estamos aqui sabemos, né? Só que tem uma coisa que, às vezes, alguém pode também não entender. O inferno também é, né? Deus criou o céu e Deus criou o inferno, né? Então, o inferno vai ser cheio de alguma coisa, né? Que Deus não ia criar por nada, né? E, como estamos falando de vida eterna, vida eterna é ao lado de Deus, mas também tem a morte eterna, né? Tem a vida eterna no inferno. E aí? O destino que teremos, que passaremos a eternidade, é escolhido não é amanhã, não. É escolhido hoje, é escolhido agora. Quais têm sido as nossas escolhas? Mais próximo ao céu ou caminhando, correndo para o inferno, né? Porque tem isso também, né? Tem isso também, meus irmãos. Que nossas escolhas têm as consequências. Será que muitas das vezes a gente fala para os nossos filhos, para os nossos parentes, para aquelas pessoas que Deus coloca diante da gente? Porque todo cristão, ou ele pode ser só duas coisas. Ou é um mensageiro, um missionário, na palavra de Deus, ou ele é um impostor. Porque se você finge que é alguma coisa, você diz que é alguma coisa, e você não desempenha aquela atribuição, você é um impostor, né? É como falar, eu ouvi hoje eu ouvi esses dias aí, uma pregação falando sobre o James Bond, né? Que é aquele cristão que está em lugares que ele sai e a pessoa nem sabe que ele era cristão. Vou dar um testemunho aqui da minha esposa aí, hoje posso falar, meu amor, sobre... Vai ficar vermelho ali, mas não tem problema não, eu te amo do mesmo jeito, viu? Aí ela falou, não foi nem algo pesado, né? Que ela está adoentada. Aí ela falou para uma colega de trabalho, que ela falou que ela estava brincando, que essa doença não era tão séria assim, se fosse em você. Olha o que a ímpia falou. Oxe, você não é cristã, como é que você está me desejando mal? Olha o que o mundo espera do cristão, por mais que eles não façam, né? Mas olha o que ele espera. Eles esperam um padrão. E esse padrão não foi conquistado por mim, por você, foi conquistado por Jesus lá naquela cruz. E esse padrão, ele quer que cada um de nós tenhamos. Quer que cada um de nós tenha, né? Então, olha, veja, algo simples, mas revela, né, o que é que o mundo espera da gente. Por mais que eles não façam, né? Então, a gente está sendo observado o tempo todo. Primeiramente por Deus, que tudo vê, tudo sabe, né? E pelo mundo, né? Olha que foi algo simples, mas interessante, né? Interessante, que essa pessoa nunca falou de Deus, mas quando você falou isso aí, você não falou nem na maldade, mas ela, oxe, você não é cristã, porque sabe que a forma como um cristão genuíno deve reagir, né? Como tem sido o nosso comportamento, né? Nos lugares onde a gente está, nos lugares onde Deus nos colocou, porque onde cada um está, foi Deus onde colocou. Não pense que Deus faz as coisas aleatórias, não. Porque Deus não joga os dados assim para ver o que é que vai acontecer, né? Ele sabe muito bem tudo que vai acontecer e tem propósito para tudo. Será que a gente está agradando os propósitos que Deus determinou para a nossa vida, que Deus nos concede? Porque é um privilégio, né? É um privilégio ser representante do Senhor aqui na terra. Então, que possamos fazer isso com alegria. Deixa eu ver, irmãos. Então, também eu gostaria de falar sobre a questão da igreja. A igreja, às vezes a pessoa fala que a igreja é um local que as pessoas chegam doentes. Mas a igreja é como se fosse uma enfermaria, mas uma enfermaria de um hospital de campanha. O que é isso, um hospital de campanha? Um hospital de guerra, né? Que a pessoa vai, chega, se recupera e volta
para a batalha, porque o mundo está guerreando, é a guerra do bem contra o mal. E se todos nós ficarmos só nos curando, que hora vamos guerrear? Porque o apóstolo Paulo fala que somos o quê, né? Somos o quê? Ele fala que a gente tem que militar, né? A obra. E muitas das vezes a gente não quer fazer muita parte, né? Por causa de uma coisa ou outra. Então vamos lá. A igreja é lugar da gente se recuperar, mas também é lugar da gente, depois de recuperado, ir lá para o campo de batalha, ir lá onde as vidas estão se perdendo. E por muitas das vezes a gente está negligenciando isso, né? E será cobrado de cada um de nós, porque a gente tem o poder, não nosso, mas o poder do Evangelho sobre os nossos cuidados. Então, o que é que a gente tem feito com isso? Será que a gente tem realmente obedecido ao ID de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Começando pelo nosso lar, começando pela nossa vizinhança. Então, que possamos estar realmente focados nisso, na obediência. Irmãos, e também eu gostaria de falar que tudo isso que foi falado, como é que a gente consegue? Através de uma vida de santidade, né? De uma vida de separação do mundo. Agora, separar do mundo, mas você tem que ir para o mundo, sim. Separar do mundo no sentido de não compartilhar com as coisas que ele tem aí, que eles querem que a gente compartilhe. Mas a gente tem que estar no mundo pregando, querendo tirar eles das trincheiras de Satanás e trazer eles para o campo de batalha do nosso Senhor, Jesus Cristo, né? E agora, se a gente ficar só, não vou fazer isso por causa disso, por causa de medo, uma das coisas que a gente não pode ter é medo, porque a gente tem o nosso Deus Todo-Poderoso conosco, né? Então, que possamos refletir sobre isso. E agora, já caminhando para a conclusão, a família e a igreja não existe apenas para esta vida, ela existe por um propósito, de preparar, seja a vida da família, das famílias que não conheceram a Cristo, para a vida eterna, começando pelo nosso lar, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Se a gente vai oferecer Jesus Cristo na vida de outra pessoa, entende-se primeiramente que a gente tenha realmente conhecido, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, que essa breve mensagem, essa breve palavra possa tocar no coração dos irmãos e mais o Espírito Santo venha aplicar no coração dos irmãos, porque Deus falou grandemente com o meu coração a respeito até de como realmente eu estou servindo a Deus, porque somos servos e servos do Deus Altíssimo. Então, temos que agir como tal, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai vendo o cuidado de Deus para conosco. Mensagem muito pertinente para essa caminhada que vivemos hoje. O pecado tem crescido na terra. Aí você se volta para aquele tema que Deus preparou para a gente, a família escolhida de Deus e a sua igreja deve estar na preparação para amanhã, a vida eterna. Esse momento é mais uma preparação para a nossa eternidade com Deus, junto com a família e com a igreja que nós somos. Porque a gente precisa ter consciência do que o que nós ouvimos, que desce do altar do Senhor, é para o nosso bem. Sabemos, como eu ouvi ele falar alguma coisa aqui, que aconteceu comigo hoje. Ele não sabia, eu não contei nada para ele hoje, não falei nada com ele hoje. Mas hoje eu tive um grande livramento. Ali onde estão botando uns tapumes ali para fazer isso que é hospital, não sei bem. Eu fui por essa estrada daqui para sair ali, você não tem visão lá na frente. Mas como eu não tinha visão, eu fui bem devagar. Mas quando eu me aproximei, que saí um pouco na frente, vi uma moto numa velocidade tremenda. Eu olhei e não vi ninguém. Ela apareceu de uma hora para outra. Mas faltou pouquíssimo. Ele desviou e ainda saiu bombeando assim. E ele parou lá na frente. Eu dei ré. Fui lá falar com ele. Eu disse, você está vendo o risco de vida que você passou? Ah, mas o senhor está errado. Eu digo, olha, eu posso até estar errado, concordo com você.
Eu não tinha uma visão panorâmica. Esses tapumes estavam impedindo minha visão. Mas você viu como eu vinha devagarzinho? Se eu venho em velocidade, eu lhe pegava. Ou eu lhe pegava, ou ele me pegava. Eu olhei para a moto dele, apontei, ele disse: você está vendo esse instrumento? É bonito, é bom de andar. Mas cuidado, porque ele mata com facilidade. Ele, me desculpe, não sei o que. Eu digo: não, tudo bem. Você não está errado, porque você vinha na preferência. O seu erro foi sua velocidade. Eu com a visão encoberta, porque tapa tudo ali. Você quando for por aí agora encontrar aquele negócio, você vai ver que você não vê nada lá. E é praticamente uma curva, né? Só que eu fui devagar, porque quem vê lá na frente é Deus. Eu não estava enxergando. Quando eu botei a cara mais um pouco para frente do carro, ele apareceu numa velocidade que ele mesmo saiu desviando. Eu quase parado, só parei. Ele fez uma acrobacia, saiu e parou lá na frente. Aí eu dei ré no carro e fui lá falar com ele. Um livramento. E quando eu vejo isso, a gente só tem que agradecer a Deus. Porque Deus é o único que conhece o coração e sabe o que a gente precisa ouvir. Uma coisa, irmãos, para a gente encerrar, do que eu me alegro muito com Deus e me alegrei desde o início que eu me converti, é que eu aprendi uma coisa logo no início da minha vida cristã, que tudo que se descia do altar era para mim, tudo. Porque eu estou nessa caminhada terrena. Se algo que descia do altar eu já cumpria, eu glorificava a Deus. Se algo que descia do altar eu não cumpria, eu glorificava a Deus. Porque a partir dali eu ia passar a cumprir. Era um aprendizado, é uma preparação para amanhã, para a vida eterna. Então que mensagem linda, maravilhosa. Principalmente para aquela situação da qual o inimigo não tira o olho. O inimigo não pestaneja contra a nossa família. Ele não tira o olho de nossa família, porque ele odeia a família, porque a família é uma instituição divina. Então nós, como os pais, temos que ter esse zelo pela nossa casa, seja pelo seu cônjuge, seja pelos seus filhos, e seja pela sua própria vida. A vigilância é muito grande, precisa. Vocês vão lembrar de um texto falado aqui quase diariamente nos cultos. Deixa eu ver se vocês lembram? Que Jesus falou para os discípulos? Eu falo tanto, por isso que eu estou perguntando se vocês lembram. Exatamente isso. Esse cuidado que Jesus falou para os discípulos, orai e vigiai. Jesus não disse que eles estavam em pecado, ou que ele ia acontecer algo com ele, mas que poderia acontecer. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Ele aí diz assim: mas na verdade o Espírito está pronto. Você está comigo, caminhando comigo, mas cuidado, sua carne é fraca. Então é o que a gente, diariamente, tem palavras que nos incomodam, e glorifique a Deus quando ela lhe incomoda, porque é conserto, é renovo, é nova aliança. A gente tem que ter maturidade para isso, não se irritar, não se encabular, não ficar triste ou com raiva, não. Nós temos que agradecer a Deus, porque Ele está nos corrigindo, nos livrando da morte. Livrando da morte. Livrando de um problema que amanhã pode ser mais complicado. A gente sabe que a peleja é grande, mas o Deus é maior do que a peleja. O nosso Deus está acima de tudo e de todos, não é? Vamos ficar de pé então para orar? Agradeço, Deus, continue abençoando nosso irmão. Mensagem muito edificante para a nossa vida como igreja e como família. Não é o que a gente precisa sempre, para que a gente seja vencedor em todas as situações. Não é isso? Então a nossa irmã querida e amada, diaconisa Josefa dos Santos Oliveira, ela vai orar ao Senhor como presidente da família, né? Ela tem que orar muito por a gente, né? Vamos orar? Amém.
É, meu Deus. Ajuda-nos. Abençoe grandemente, meu Deus, esta tua obra, como essas famílias que aqui congregam, Deus, em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, para termos a solução do céu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tu és esse nosso Deus. Amém. Precisamos, ó Deus, da tua presença sempre, em nós, em nossa família, em nossas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos lares, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja vencedora e santa, escolhida do Senhor Jesus Cristo, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos quatro cantos desta terra. Nós o abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.